Meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Juntos tratamos de assuntos relacionados à economia, finanças, renda variável, renda fixa, programas de pontuação, cartões de créditos, milhas, também sobre viagem, tudo aquilo que de certa forma envolve o seu dinheiro. No vídeo de hoje, pessoal, quero trazer para vocês aqui um conteúdo bem legal para você que está começando a investir, para você que está buscando informações aí sobre investimentos. Quero compartilhar com vocês aqui um estudo bem importante que foi feito aí pela Ambima junto com a Datafolha, que é o raio-x do investidor. Então é uma foto do Brasil aí, como estão sendo aplicados os recursos, como as pessoas estão lidando com o dinheiro na visão de 2024, lógico, mas eu acho que é bem legal esse estudo e ele vai trazer para a gente alguns insights, talvez situações bem importantes para você se atentar onde estão os principais erros aí do brasileiro. E depois disso eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o sistema financeiro brasileiro e também algumas possibilidades de investimento para você não deixar para amanhã para começar a investir. Pensar desde agora já nos seus investimentos, no seu futuro, no que você vai deixar aí para seus filhos e para seus familiares. Então hoje, pessoal, uma videoaula aqui de maneira bem didática, compartilhando alguns conteúdos aí para vocês. Espero que gostem. Não se esqueçam aí de deixar aquele like, se inscrever se você não for inscrito, também compartilhar esse conteúdo para aquele amigo, para aquele familiar, para aquela pessoa que está com problema ali com dinheiro, porque com certeza vai ter informações valiosas aqui que eu vou trazer para vocês. Então bora lá pro vídeo. Compartilhando aqui então, pessoal, com vocês, direto lá do site da Ambima, que é a Associação dos Investidores, onde você tira aí as suas certificações. Tenho estudado bastante sobre isso e aí nós temos aqui bem legal esse material feito em conjunto da Ambima com a Datafolha, tá? Esse estudo aqui foi feito em novembro de 2024, mas ele traz aqui informações bem importantes para a gente fazer essa análise. Eu vou dar uma apanhada geral nesse documento porque eu acho que tem bastante coisa importante aqui, tá? Então, no começo ele fala um pouquinho sobre o raio-x do investidor brasileiro. Isso daqui eles fazem todo ano, essa daqui é a 8ª edição, se eu não me engano. Então, a gente consegue comparar com os anos anteriores e ver a evolução do cenário brasileiro e como a população tem lidado aí com o dinheiro, tá? Então, é bem legal, aqui ele dá um perfil do comportamento aí do brasileiro. Essa 8ª edição, igual eu comentei com vocês, aqui no site da Ambima, eu vou até deixar o link, depois você pode verificar esse material, pode verificar também os anos anteriores, bem legal aqui, de maneira bem instrutiva, de maneira bem fácil de você estar entendendo aí sobre o tema, tá? Então aqui fala sobre as entrevistas que foram feitas lá no mês de novembro, então é uma amostra de população, logicamente não é todo mundo que é entrevistado, é feita uma amostra e em cima desses estudos são levantadas algumas perguntas, e aí são questionados os entrevistados ali para responderem algumas questões. Entre as novidades dessa edição, isso aqui que eu achei bem legal, pessoal, está o aprofundamento na análise sobre o impacto das bets nas finanças pessoais. É um assunto que está realmente em alta, pessoal? Então é difícil você falar com uma pessoa hoje e a pessoa não saber o que é uma bet, o que são as casas de aposta, Inclusive teve muito escândalo. Se você é ligado ao futebol, você vê aí o tanto de escândalo que teve e aí caiu na mídia todo esse escândalo e cresceu muito o número de bets no Brasil e hoje é um fator ali que impacta bastante o valor econômico. Muitas pessoas apostando aí nessas bets, nessas casas de aposta, aí seja de esportivo, seja de futebol, seja de Fórmula 1, tem diversas situações e também tem os cassinos online aí que são semelhantes a esse tipo de aposta, que você coloca o seu dinheiro aí no tigrinho da vida e acaba, às vezes você ganha e aí quando você vai apostar você perde. Então é uma coisa que não está muito familiarizada ainda, o pessoal acho que não entendeu o esquema que existe nessas bets, porque é uma situação bem complicada, pessoal. Quando você começa a olhar com a visão do que é disparado no cérebro, conforme você tem a questão da dopamina, então da adrenalina, e quando você
vai fazendo esse tipo de situação, de repente o negócio desanda e você nem vê. É a mesma coisa com vício, né? Então é um vício, você começa a jogar, você começa a fumar, você começa a beber, e aí você não consegue se desvincular daquilo. Então você cria um vínculo muito forte, um vício que você tem que fazer aquilo. E muita gente está perdendo muito dinheiro com isso, né? Tem, assim, muita gente que eu conheço, as pessoas até ganham, mas mais perdem do que ganham e não conseguem parar de apostar. Então é um assunto bem importante aqui que vale a reflexão, tá? Seguindo aqui então, pessoal, fala sobre essa tendência, né, sobre o vício aí em apostas, que permite explorar esse fenômeno sob diferentes perspectivas. Lançamos aqui um índice de estresse, que é bem legal também para você ver o que estressa mais financeiramente a população brasileira. Bem legal, vou compartilhar também. E aqui mais um pouquinho ele fala sobre os perfis, né? Então dividiu aqui em 4 perfis para fazer essa análise. Aqui alguns resumos, bem legal, para a gente falar, pessoal. 59 milhões, mais de 59 milhões de brasileiros e brasileiras investem em produtos financeiros, o que é um número razoável, pessoal, um número bem interessante aí. Logicamente, se a gente olhar a população brasileira, mais de 200 milhões, ainda está longe de ser um número bom, né, de investimento se comparado com países desenvolvidos, mas já é um número interessante. Em 2024, a proporção das pessoas investidoras poderia ter sido ainda maior. Como que ficou a distribuição, pessoal? Aqui ó, você vê a evolução. Percentuais das pessoas que investem na população brasileira aqui, né, que investiram de acordo com os anos. Então, em 21 foi 31%, em 22 aumentou para 36%, em 23 e 24 ficou em 37%. É um número razoável, acho que a gente pode melhorar ainda, principalmente divulgando esse conteúdo. Então compartilha aí com amigo, com familiar, coloca aqui nos comentários também se você já investe, se você não investe, coloca por que você não investe, tem medo, tem algum receio. Vou falar um pouquinho sobre a segurança do sistema daqui a pouco, e aí a gente consegue aprofundar um pouquinho mais sobre isso. 33% da população economizou dinheiro, né? Então aproximadamente 53 milhões de pessoas. Entre esse grupo, menos a metade, 39%, aplicou em produtos financeiros. Então, se você olhar lá para 59 milhões, foi um número legal. 33% dessas pessoas conseguiram economizar dinheiro, e aí dentro desse grupo, a gente teve aqui 39% aplicou em produtos financeiros. Então é legal, por quê, pessoal? O produto financeiro é onde a gente tem as melhores possibilidades de você investir o seu dinheiro de maneira lícita, de maneira legal, pensando em crescimento. Ou você vai investir em títulos nacionais do Brasil, ou vai investir em ações, ou você vai investir em uma renda fixa, né? Mas você sempre vai estar amparado por meios legais, por empresas estruturadas, por um sistema que garante tudo isso. Então é bem diferente das bets, tá? Aqui também, pessoal, um contingente de 32 milhões de pessoas ficou de fora do mercado financeiro no mesmo período com essa reserva disponível, tá? Então a pessoa tinha o dinheiro e não investiu. E o porquê que isso acontece, pessoal? São diversos motivos, né? Quem mais que se informa, né? Quais são as pessoas que se mantêm informadas, que buscam informações financeiras? Aqui, pessoal, trouxemos nessa pesquisa, né? Eles trouxeram aqui que 90% das pessoas que buscam ali informações financeiras são investidores. Então são pessoas que já estão no mercado, já têm o dinheiro aplicado, e essa pessoa ela continua buscando informação, justamente para se manter sempre atualizado, principalmente em questões financeiras, questões nacionais e também globais. Além disso, pessoas que não investem e não pretendem começar a investir em 2025 deu 32%. Então, das pessoas que procuraram, né, sobre investimento, 32% são pessoas que não investem e não pretendem começar a investir, mas começaram aqui a buscar informação, né? Pode ser que mude aí o pensamento no decorrer do caminho, tá? Aqui no canto direito, apenas 10% das pessoas que investem não procuram informação. Então, você que investe ali, coloca se você busca ou não informação de forma contínua, seja através de YouTube, Instagram, seja através de materiais mais elaborados, como livros, estudos e cursos, e conta pra gente aqui para compartilhar esse conteúdo com a comunidade. Considerando as pessoas investidoras, a geração Z, né, que tem de 18 a 28 anos em 2024, é a que mais usa os canais digitais para se manter atualizada.
YouTube, Instagram, além de outros portais de site, né? Os boomers, 64 anos ou mais, por outro lado, são os que menos buscam essa informação, né? Então, eles acabam achando isso por televisão ou por jornal. Mas são contrastes naturais, né, pessoal? Hoje os jovens aí estão conectados de maneira contínua praticamente, mas é muito legal a gente ver que a geração Z, essa geração mais nova, tem buscado esse conhecimento. Então é bem importante isso, tá? E onde que as pessoas fazem aqui os investimentos, né? Quais são os principais meios de investimento? Bem legal, isso aqui é bem importante, porque até me chamou a atenção, eu achei que teria um número maior aqui em outras corretoras e um número menor em bancos, mas não. O estudo trouxe aqui que 49% das pessoas que investem utilizam o próprio aplicativo do banco. Bem interessante, né, pessoal? Se você olha hoje, você tem bancos digitais, C6, Inter, Nubank, você tem diversos bancos que você tem ali a tua conta e também já tem a parte de investimentos que você consegue fazer a aplicação de maneira bem simples, de maneira bem tranquila. Então é algo que me chamou a atenção de maneira surpreendente aqui, porque eu achei que a parte de corretoras teria tomado parte desse mercado, mas a gente viu que cresceu, né, de 2023 para 2024, as pessoas começaram a investir ainda mais pelos canais aqui dos bancos. Aqui também falando sobre as gerações, então 68% da geração Z, 61% dos millennials, 19% dos boomers e da geração X 37%. Então você vê essas estatísticas aqui para 2024 como um bom número, de maneira bem positiva, as pessoas que investem através dos aplicativos bancários, tá? Aqui um raio-x, então, maneira completa, assim, digamos, né? 4 grupos aqui que foi possível fazer essa análise. Tem um que me chamou bastante atenção, tá, pessoal? Fiquei bem surpreso e, assim, bem preocupado com o futuro, tá? 10% da população coloca aqui o dinheiro em caderneta de poupança somente. Então, das pessoas que investem lá, que nós vimos, né, 59 milhões de pessoas, 10% tem só em poupança. Então, de certa forma, é bom isso, porém a gente queria que não tivesse ninguém na poupança, que as pessoas estivessem procurando coisas mais rentáveis, mais seguras e que pudesse realmente pensar aí no futuro. Hoje, com a taxa de juros alta, a pessoa está ganhando a metade, menos da metade com a poupança. Então é uma situação bem assim, delicada, né? A parte de diversificação, bem legal. Então, quem diversifica em mais de um tipo de produto financeiro, 17% da população ainda é pouco, levando em conta que a gente tem renda fixa, renda variável, derivativos, criptoativos, moeda estrangeira, tem muito segmentação, pessoal, e é importante a gente diversificar para trazer mais segurança, para você aproveitar oportunidades de maneiras mais amplas. Acho que vale muito a pena tentar aumentar esse número aí para 2025. Além disso, pessoal, economiza e não investe. Né? Das pessoas que colocaram lá que investem, ou que são familiarizadas aí com a parte financeira, 12% da população faz economias, mas não aplica o dinheiro em produtos de investimento. Então, a pessoa faz o que com o dinheiro? Deixa embaixo do colchão, deixa na carteira, deixa na conta corrente. Então, esse número, 12%, é um número muito alto, pessoal. E as pessoas não ganham essa rentabilidade, não ganham esse pequeno juros, né? Pode começar pequeno, mas as pessoas estão deixando isso de lado e acabam perdendo dinheiro, o dinheiro perde valor ao longo do tempo, a inflação corrói todo o nosso valor financeiro. Então, se você não consegue aplicar o teu dinheiro de maneira legal, eficiente, para não perder, pelo menos para a inflação, você tem perdido dinheiro realmente, tá? Por fim, 52% da população não tem reserva, né? Quem não economiza e também não tem investimentos. Então, me chamou muito a atenção, de maneira inclusive bem preocupante isso daqui, porque a reserva de emergência, pessoal, ela é muito importante para situações adversas. Então, se você teve um problema lá no teu trabalho, né, foi demitido, se você teve um sinistro com o teu veículo, teve um acidente, precisou fazer uma cirurgia, questões médicas, se você não tem reserva, né, para cobrir aí determinadas situações, você vai acabar criando um endividamento muito grande, que pode levar anos aí para você conseguir se recuperar, ou às vezes você nem se recupera. Então é bem importante você começar o quanto antes a fazer essa reserva de emergência. Nem que, eu tô com 50 anos, Jefferson. Cara, não importa a idade, você tem que ter um dinheiro para os dias maus, para incidentes, para qualquer coisa que aconteça. Não dá para depender
somente do sistema público, depender somente do seguro, você tem que ter uma garantia tua também, um investimento. Se acontecer alguma fatalidade, né, você tem que ter ali uma reserva para deixar a sua família amparada. Tem muitos mecanismos financeiros para você fazer isso de maneira relativamente barata, então tem que buscar conhecimento, tem que buscar alternativas para você se precaver com essas situações e ter essa reserva. É muito importante, pessoal. Isso aqui não tem como não falar sobre isso, tá? Por fim, aqui a metade da população tem alto estresse financeiro. Esse é um estudo bem legal, pessoal, que compara as finanças com o estresse psicológico da população. Aqui no quadro à direita, você vê que as pessoas aqui que gastam mais do que a sua renda têm um nível de estresse acima de 70%. Então, realmente elas ficam muito estressadas. Em comparação, você vê aqui que as pessoas que gastam mais ou menos a mesma quantidade têm um nível de estresse menor, né, 45%. E as pessoas que gastam menos do que a sua renda, elas têm também um estresse ainda menor, 31%. Então, a pessoa, eventualmente, ela vai ter um estresse, né? Mas se a pessoa tem as finanças controladas, o estresse é menor. Então, o menor número de pessoas acabam sendo impactadas por esse motivo. E aqui você tem o grau, né? Então, esse azul mais escuro é um grau mais elevado. Você tem o azul aqui normal, de maneira, um estresse moderado, e aqui um azul mais claro, de maneira mais leve, né? Um baixo estresse. Então, é bem importante aqui a gente ter as finanças controladas dentro do orçamento, para a parte psicológica, para a parte neural, né, para a gente não ficar estressado e não ter problemas de saúde. Senão não adianta nada a gente trabalhar com o mercado financeiro e acabar com a nossa saúde, né? É bem importante cuidar desses detalhes. O estudo aqui sobre as bets, então eu acho que esse número aqui, quando for fazer em 2025, ele vai dar bastante diferente, porque mudou, né, bastante, mesmo com a regulamentação, tudo, eu acho que parece que piorou, porque acho que agora a gente tem muito mais propaganda, e por mais que sejam empresas regulamentadas, eu acho que a gente tem uma enxurrada de informação, muito anúncio, muita informação isso daqui. Eu acho que vai aumentar esse número aqui de maneira bem preocupante isso, tá? Em 2024, 15% da população fez pelo menos uma aposta, né? Me conta aqui se você apostou em 2024, apostou lá nas bets, fez uma rodada lá no Tigrinho, né? Conta aqui nos comentários se você faz parte dessa população, e não é para te criticar nem nada, é para realmente a gente discutir sobre o tema, porque a aposta ela tem que, assim, a aposta ela já diz, né? Ela é um random, é um sistema aleatório que você vai colocar um dinheiro e você não sabe se você vai ganhar. Então, ao invés de você colocar dinheiro nesses tipos de situações e perder esse dinheiro, né, coloque numa situação um pouco mais segura. Por mais que você ganhe menos, o seu risco é melhor, você tem um abalo psicológico menor, é muito mais vantajoso você fugir das bets, tá? E aqui ele fala que entre as novidades aqui dessa análise, né, foi o índice de tendência do vício das apostas, né, que foi desenvolvido com base em indicadores internacionais, e consideramos apenas as pessoas que usam as bets em 2024, cerca de 3 milhões. Então foi feito esses estudos aqui justamente para mensurar essas características, tá? Então aqui em resumo, 23 milhões das pessoas apostaram em 2024, 4 milhões consideraram as apostas como investimentos. Você acha que é um investimento? Não é, né, pessoal? Não é. 3 milhões apresentaram alta tendência ao vício em apostas. Então, 3 milhões de pessoas, pessoal, é um número muito alto que apresentaram tendências viciantes. Pensa, 3 milhões de pessoas colocam dinheiro e não conseguem parar de colocar dinheiro. Perdi, eu coloco mais, eu ganhei, eu perdi de novo, e assim vai. Então, 3 milhões de pessoas estão nesse vício. Bem perigoso, pessoal. Isso aqui é igual cigarro, igual bebida, né? Igual as coisas ilícitas aí, é muito problemático isso daqui, tá? Aqui embaixo, pessoal, tem um relatório. Se você quiser baixar depois, né, você pode entrar pelo link que eu vou deixar e aí você faz a baixa desse relatório. Aqui tem um estudo sobre o que o pessoal pensa sobre a aposentadoria, né, a expectativa com relação à aposentadoria, de onde que vai vir. Então, muitas pessoas ainda pensam que a Previdência Pública, o INSS, vai ser a principal fonte pagadora da aposentadoria. Então, é bem importante isso daqui, pessoal, porque a gente conhece, né, a pirâmide,
que existe hoje, onde cada vez menos as pessoas estão contribuindo, um número menor de pessoas estão entrando no sistema para contribuir como trabalhadores, como CLT, e um número maior de pessoas estão se aposentando. Então, quem contribui não consegue gerar renda suficiente para pagar a aposentadoria das pessoas que estão se aposentando. Então, é um sistema que ele está fadado ao fracasso. Mesmo com reforma tributária, mesmo com um monte de questões acontecendo, ainda a situação é bem delicada, tá? Então, esse número aqui também me surpreende. Além disso, pessoas dizem aqui, né, que quase 20% aí das pessoas querem continuar trabalhando depois da aposentadoria para ter esse sustento. 14% aqui pensam em aplicações financeiras, 12% não sabe como que vai funcionar depois da aposentadoria. E aí tem aqui algumas questões de previdência privada, aluguel de imóveis, famílias, filhos, né? Mas é um percentual bem pequeno. A grande maioria ainda acha que depende aí do INSS, o que é bem preocupante, tá? Beleza, pessoal? Então esse é um estudo bem legal sobre o raio-x brasileiro. Eu ia compartilhar com vocês aqui hoje sobre as classes de ativos segundo o sistema financeiro e também como a gente poderia investir nosso dinheiro distribuindo, quais opções que a gente pode investir, né? Nunca é tarde para você começar a investir, porém esse vídeo acabou ficando muito longo, então eu vou quebrar ele. Vou fazer uma segunda parte onde eu explico um pouquinho sobre o sistema financeiro brasileiro para você entender, ver que é um sistema seguro, ver que tem muitos órgãos reguladores, ver que tudo tem um controle muito grande, e aí você tem também as classes de ativos, né? As principais opções que você pode investir de maneira segura, de maneira arrojada, de maneira moderada, tendo aqui certinho as suas respectivas colocações. Então tem renda fixa, renda variável, títulos do Tesouro Direto, títulos privados, públicos, corporativos. Então eu trago isso para vocês num segundo vídeo, beleza? Se vocês gostaram, pessoal, não se esqueça aqui de deixar o like, compartilhar esse conteúdo que é bem legal, manda aí para os familiares, para as pessoas, para aquele amigo teu que joga no bet lá e tem perdido dinheiro, fala para ele, cara, para com isso, né? Vamos para um caminho melhor, vamos começar a investir no pequeno, mas daqui a pouco a gente tem um bom retorno lá na frente. Então compartilha, acho que é um conteúdo bem legal. Não se esqueça também de ativar as notificações, porque isso ajuda bastante aqui o engajamento do canal. Quando você interage, comenta, compartilha, curte, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e também distribui para as outras pessoas. Beleza, pessoal? Meu muito obrigado e até a próxima.